Queria assim dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui. É sempre muito bom estar com essa igreja que eu amo tanto, em Miguel Calmon, se não pessoalmente aqui pelo Zoom. E aí a gente vai conseguindo matar a saudade nesse tempo de pandemia, nesse tempo aí de isolamento social, né? E quando a Mel falou que tinha se esquecido de contactar com o Sérgio, para lembrá-lo da ministração, da continuidade da palavra, imediatamente me veio muito forte ao coração o desejo de compartilhar com vocês uma palavra que fala a respeito dessa situação da nossa vida, não dessa situação de pandemia propriamente dito, mas da nossa vida de relacionamento com Deus, da nossa vida de relacionamento uns com os outros, né? E o tema dessa palavra é tudo se resume a uma escolha. Interessante, né? Tudo se resume a uma escolha. Veja se não é verdade mesmo. Veja que para estar aqui agora, nós estarmos aqui nesse tempo aqui do Zoom, não foi uma escolha? Não foi uma escolha todo mundo parar o que estava fazendo? Não foi uma escolha todo mundo se preocupar em estar aqui agora, ouvindo, estando juntos, separados, porém juntos? E quando eu pensei nesse tema, eu escrevi alguma coisinha rápida, breve, nesse tema, me veio forte ao coração o texto de Romanos 8, de 1 a 17. Tá? Romanos 8, de 1 a 17. E a gente vai ler aqui juntos esse texto. E esse texto é um ânimo de Paulo, uma palavra que Paulo estava trazendo para a igreja ali em Roma, e um renovo e um reforço na nossa fé. E ele dizia assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, portanto, os que estão na carne, ou melhor, por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém,
Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Esse texto aqui, amados, ele traz uma clareza muito grande, sobretudo a respeito dessa questão de escolhas que a gente faz na nossa vida. Essa semana passada eu escutei uma ministração de um pastor que falava justamente sobre a questão de que, até de um texto de Paulo mesmo, que ele fala aí em Romanos, acho que é Romanos, até Romanos 7, que ele fala justamente daquela questão da carne, né? Que o bem que ele quer ele não faz, mas o mal que ele quer ele faz, e aí ele traça toda uma lógica de que a nossa carne tende ao pecado, não é? E que nós, mesmo colocados em Cristo, não temos como escolher fazer o bem. Porque o mal é inerente à nossa vida, ao nosso corpo. Né? Só que Paulo está falando de uma realidade pessoal dele, de uma luta que ele trava com o seu interior, dizendo, é claro que a minha carne não habita bem algum. E eu, naturalmente, vou me inclinar a fazer as coisas da carne. Mas, entenda, sobre nós não opera mais a lei do pecado e da morte. E Paulo começa justamente o capítulo 8 de Romanos falando exatamente disso. Ele diz, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque a lei do pecado, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. E, meus amados, a gente tem que ter esse entendimento claro no nosso coração de que nós escolhemos fazer ou não fazer. Nós escolhemos amar a Deus ou não amar a Deus. Nós escolhemos viver uma vida de santidade ou não. Nós escolhemos pecar ou não pecar. Se a gente simplesmente define, eu não tenho escolha, eu vou pecar sempre, eu vou fazer sempre, eu sei que é errado, mas, poxa, será que a gente, quando vai fazer alguma coisa errada, a gente não consegue entender que a gente está fazendo alguma coisa errada? E se a gente escolher não fazer? Entendem? É como a gente, quando está pregando para alguém, e a gente fala, como é que Jesus, sendo um homem, porque se a gente não crê que Jesus, ele realmente, ele poderia pecar,
Porque foi escolha dele viver em santidade, foi escolha dele fazer a vontade do Pai. Ele teve que escolher, ele escolheu isso. Quando ele estava no Getsêmani, quando ele estava para ser crucificado, foi uma escolha dele ir para a cruz, ou não foi? Ele disse assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E ele não queria ir para a cruz. Mas ele disse, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Então, ele tinha vontade. Né? E aí, Paulo, ele traz uma clareza muito grande, porque ele diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo, ele nos apresenta um estado que somente podemos alcançar, amados, por meio de Cristo. O viver nessa vida em santidade não é uma coisa que nós podemos fazer com as nossas forças simplesmente. Existe uma operação sobrenatural quando nós experimentamos o batismo e que somos enxertados em Cristo pelo batismo. E Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E qual é a nossa vitória sobre o mundo? Em Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E somos colocados através do batismo em Cristo. E experimentamos no batismo duas coisas, a morte e a ressurreição de Jesus. No batismo, nós fomos sepultados com Cristo, experimentamos a sua morte, mas experimentamos também a sua vida. Isso faz a grande diferença. Esse é um negócio muito impressionante, porque depois que esse irmão pregou, ele dizia, vocês não estão vendo que não tem livre-arbítrio? Onde está o livre-arbítrio? Paulo disse, o bem que quero, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Onde está o livre-arbítrio? A gente não pode pegar um texto isolado da palavra e pegar e tornar aquele texto isolado da palavra uma verdade. Porque logo no capítulo seguinte, Paulo fala, diz assim, ó, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Se Paulo falou que eu posso me inclinar para as coisas da carne e eu posso me inclinar para as coisas do espírito, isso aí é o que, senão o livre-arbítrio? O livre direito de escolher me inclinar para as coisas da carne e me inclinar para as coisas do espírito. Né? Então, a gente precisa entender, e por isso que o título dessa palavra é Tudo se resume a uma escolha. Eu quero fazer eu sempre faço uma observação quando eu falo a respeito desse texto, e eu digo sempre assim, que o meu lugar é na cruz. Por quê? Toda vez que eu estou na cruz, Cristo vive a vida dele em mim. Toda vez que eu resolvo sair da cruz, eu passo a viver a minha vida e ponho Cristo de novo na cruz. Literalmente, quando eu digo eu não quero a cruz, eu estou dizendo a Jesus, ó, fica quietinho aí no seu canto, Senhor, porque eu resolvo a minha vida. Eu quero viver a minha vida do meu jeito. E eu sempre tenho uma máxima que eu digo, não tem como eu e Cristo vivermos ao mesmo tempo. Ou eu vou morrer para ele viver, ou eu vou viver e vou matar ele. E quando eu escolho a cruz, eu reconheço a minha incapacidade de agradar a Deus. Eu escolho o lugar de morte. Quando eu escolho a cruz, eu escolho o lugar de morte. E morto não tem vontade. Morto não reage. Morto não tem direitos. Morto não tem justiça própria. Mas eu escolhi a cruz, ou não? Ninguém vai para a cruz sem querer, não é verdade? Tem um cântico que eu gosto muito,
Me lembro muito de Josias, meu companheirão, quando eu canto esse cântico, que é aquele cântico que diz: Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Para isso, empenho minha palavra numa aliança que faço por amor. Aceita, Senhor, a minha vida, aceita, Senhor, esta aliança. Aroma suave em tua presença, seja sempre o meu louvor. Mas esse cântico ele começa a dizer: Eu decidi, Jesus. Tudo uma questão de escolha. Meus amados, quando eu escolho a cruz, eu entendo claramente que eu vou estar mortificando a minha carne, que Jesus vai poder viver em mim e através de mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual a si mesmo se entregou por mim. Veja que fantástico isso. Porque nós, amados, não teríamos condições de cumprir os preceitos da lei. Mas em Jesus, Deus condenou o pecado. Foi em Jesus que Deus condenou o pecado. Na carne do nosso amado Jesus, para que o preceito da lei se cumprisse em nós. Veja que coisa fantástica. Então, o ser enxertado em Cristo pelo batismo é precedido pelo arrependimento, pela consciência da nossa incapacidade de agradar a Deus por nós mesmos. A metanoia, que é o arrependimento, ela ocorre trazendo consequências eternas para a nossa vida. E nós mudamos de atitude, mudamos de governo. Eu acabo com os problemas dos atos, lembram da árvore? Resolvendo o problema da minha atitude interior, mudando o governo da minha vida, tirando o meu eu do senhorio da minha vida, colocando o Senhor Jesus como Senhor da minha vida. Jesus diz: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E isso aqui, amados, é só o começo, tá? É só o começo. E eu falo que é só o começo porque a vida cristã não se encerra em um momento, mas ela é crescente. A vida cristã não é um momento de êxtase, na hora que você é batizado com o Espírito Santo, na hora que você tem uma experiência sobrenatural com o Senhor. A vida cristã não se encerra naquilo ali. À medida que eu entendo que necessito permanecer na cruz, a vontade de Deus ela é operada em minha vida. Faz toda a diferença. Todos os dias eu tenho que negar-me a mim mesmo. Todos os dias eu tenho que tomar a cruz. Todos os dias eu tenho que perder a vida. E todos os dias eu necessito renunciar a tudo quanto eu tenho. É ou não é uma questão de escolha? Porque, gente, se não for uma questão de escolha, esse evangelho aí está todo complicado. Porque Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim do evangelho, salva lá. Me diga uma coisa, isso não envolve vontade? Claro que envolve vontade. Claro que envolve o meu livre arbítrio, porque Deus, ele não me força a nada. Deus, ele é amoroso, ele é educado, ele faz um convite, ele diz: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, quem ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas o abrir a porta ou não é uma escolha.
Eu posso até ouvir, mas posso não abrir a porta, e aí? A vida cristã é um processo. E o próprio Jesus, sabendo disso, lá em Mateus 11:12, amados, ele diz assim: o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Jesus, ele nunca prometeu para nenhum de nós uma vida de facilidades. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E essa é a certeza que podemos ter, que em Jesus podemos vencer o mundo. Sobre ele, sobre Cristo, podemos lançar as nossas ansiedades e nossos cuidados, porque ele tem cuidado de nós. A falsa ideia de uma salvação sem preço é um grande engano para nós. Jesus pagou o preço por nós. Houve um preço a ser pago. E você dizer que não tem um preço, você torna o sacrifício de Cristo como nada. Jesus foi ao madeiro. E com certeza, amados, ninguém poderá nos tirar a salvação em Cristo. Ninguém, a não ser nós mesmos. Você entende que a única pessoa que pode atingir e afetar a salvação pessoal é você mesmo? Vilma não pode tirar a salvação de Leila, mas Leila pode. Ela pode entristecer o espírito e ela pode fazer extinguir o espírito dentro dela, se ela quiser. O viver em santidade é uma escolha pessoal de cada um. Olhar ou não olhar uma pornografia na internet é escolha pessoal de cada um. Se contaminar ou não com as coisas do mundo é uma escolha pessoal de cada um. Viver ou não uma vida de santidade é uma escolha pessoal de cada um. O certo é, quando nós escolhemos fazer a nossa própria vontade, quando damos vazão aos nossos desejos, quando nós desprezamos o sacrifício de Cristo e deliberadamente resolvemos viver uma vida dissimulada e de pecado, mesmo que um dia a gente tenha experimentado o arrependimento, tenha sido enxertado em Cristo pelo batismo, eu posso fazer tudo isso e ir embora como nada. Ninguém pode me tirar a salvação de Cristo, em Cristo, mas eu posso. Tudo se resume a uma escolha. E eu queria fazer um reforço de uma frase que eu ouço muito constantemente. Como se começa, não é um fim em si mesmo. Mas tudo se resume em como se termina. Não é como se começa que é o importante. É importante, mas como se começa não é um fim em si mesmo. Tudo se resume como vai se terminar. Eu lembro muito do texto lá do profeta, Velho Testamento, que fala assim: se você vê um justo cometendo impiedade e você for a ele e conversar com ele e falar com ele que ele está cometendo impiedade e ele não se arrepender, ele vai morrer na impiedade dele e as suas boas obras não vou me lembrar. Então o problema não está em como começa, o problema está em como termina. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é verdade? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, eu queria dizer para vocês
que tudo se resume a uma escolha. Que o Senhor nos ajude, amados, a escolher por Ele todos os dias, a escolher fazer a sua vontade todos os dias, a agradá-lo todos os dias. Aquele que me enviou está comigo, não me tem deixado só, porque faço tudo quanto lhe agrada. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus, ele tinha convicção disso, e que essa mesma convicção possa encher nosso coração, possa encher nossas mentes, possa encher nosso desejo, possa tomar conta da nossa vontade, para que possamos em tudo buscar agradar ao nosso amado Jesus, honrar seu sacrifício que ele fez na cruz e vivermos para ele. Amém? Jesus é bom. O Senhor tem nos amado e tem cuidado de nós.